Questões processuais sobre o tema 793 da repercussão geral do STF. Esse é o terceiro vídeo e a pergunta que eu fiz no final do segundo vídeo diz respeito à competência para decidir sobre eventual legitimidade passiva ou ingresso como terceiro da União ou não. Nós vimos que o STJ tem um precedente que prevê que em tese é cabível o chamamento ao processo, mas ele não é obrigatório. Quando uma das partes, o Estado, o município, o Distrito Federal, alega ou pede, melhor dizendo, o chamamento ao processo da União, o juiz estadual ou distrital já pode decidir com fundamento nesse precedente ou não? E aí a resposta a isso nos leva a um fundamento normativo, um fundamento legal que decorre de uma base constitucional e um fundamento baseado em 3 precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, o artigo 45 do CPC, no caput, prevê que a entrada no processo de uma pessoa jurídica de direito público federal, inclusive os conselhos de classe, leva à remessa dos autos ao juízo federal, salvo nas exceções previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 45. Recebendo o processo, se o juiz federal, nesse caso, decidir que a União não tem legitimidade passiva, não deve entrar como terceiro, o parágrafo 3º do artigo 45 prevê que o juiz federal deve devolver os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito e, da mesma forma, o juiz estadual não pode suscitar conflito negativo de competência. E aí nós vamos para os 3 precedentes que o STJ tem sobre o assunto, que são 3 súmulas, as súmulas de número 150, 224 e 254. Em resumo, essas 3 súmulas prevêem que, com fundamento no artigo 109, inciso 1º da Constituição, que estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar demandas que envolvam a União, autarquias, fundações, empresas públicas federais, dá ao juízo federal a competência para decidir se há, em um processo judicial, legitimidade passiva ou algum interesse jurídico que justifique a entrada dessa pessoa como terceiro ou de alguma outra forma no processo judicial. Caso ele decida que não há essa legitimidade passiva ou não há fundamento jurídico para a inclusão dessa pessoa como terceiro, é o juízo federal que tem competência constitucional para essa decisão e remete os autos ao juízo estadual para prosseguir no processo apenas contra um município, contra o Estado ou Distrito Federal ou contra os dois, mas sem a União no polo passivo. Isso foi algo que, apesar de a súmula 150 ser mais antiga, o próprio STJ ainda tem decisões recentes, inclusive, que admite conflitos de competência, mas na prática acaba sempre mantendo a decisão do juízo federal. Mas, então, como não cabe conflito de competência, se o juízo federal decidir que a União não tem legitimidade passiva, exclui a União do processo, devolve os autos ao juízo federal, alguma das partes ou alguém que intervenha no processo, que de alguma forma participe como o Ministério Público, tem legitimidade para interpor algum recurso contra essa decisão? E se tem, quem é que tem competência para processar e julgar esse recurso? Meu nome é Oscar Valente Cardoso, acompanhe meu perfil, acompanhe o canal, deixe seus comentários, críticas e sugestões e no próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre esse assunto e encerrar essa série de vídeos sobre questões processuais relacionadas ao tema 793 da repercussão geral do STF. Até lá!